Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar mais um minutinho, tá bom? Esperar o pessoal entrar. Natan também tá chegando, que é o nosso convidado de hoje, tá bom? Enquanto isso, a gente espera. Tô vendo aqui pessoas muito queridas entrando para acompanhar a nossa conversa, o nosso papo hoje. É um prazer, tá bom? Vamos aguardar enquanto o Natan chega para a gente começar o nosso papo, tá? Natan chegou e eu já vou chamar o Natan. Oi, Natan. Oi, oi. Boa Tudo tarde. bom? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Animados aqui para esse nosso bate-papo. Que bom, que bom. Também estou muito animada. É um prazer recebê-lo e tê-la aqui conosco, tá bom? Prazer é todo meu falar de algo que assim, que tem mudado não somente a cultura escolar, mas tem tido reflexos também, né, no pessoal aqui do integrado, né, no dia a dia do integrado, do aspecto pessoal também, não somente profissional. Então, falar aqui desse momento para mim é riquíssimo. Que bom, Natan, fico muito feliz. Antes da gente começar, eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Que eu acho que o pessoal está entrando. E eu não sei se é para mim, mas está dando um pouquinho de eco. Não sei se está dando microfonia para você aí, se estiver tudo certo. Para mim tá tudo certo aqui. Então, tá bom. Então, vamos começar, né? Então, boa tarde para todo mundo, né? A gente está começando o nosso Papo do Meio-Dia, agora em novo formato, que é o Papo do Meio-Dia e pouco. Eu sou a Soraya Canto e vou mediar nossa conversa, nosso encontro de hoje, tá bom? Eu aproveito para contar para vocês que agora o nosso papo está em novo formato, tá? Ele está acontecendo uma vez por semana, sempre uma temática no mês, e a gente vai publicando, tá bom? Mês a mês, a cada semana, o nosso tema e os nossos convidados, tá? Em agosto, a gente teve o tema A Cultura do Diálogo na Escola. Esse encontro de hoje é o quinto, né, em que a gente aborda essa temática, a importância da escola como espaço institucional de diálogo, de escuta empática, e importante para o desenvolvimento, né? Não só do trabalho intencional, né? Vamos dizer assim, do desenvolvimento moral das crianças e dos adolescentes, mas também do trabalho intencional para a convivência ética na escola, tá? Eu vou fazer uma breve retrospectiva dessas 5 semanas, me desculpem agora do mês de agosto. Na primeira semana, a Adriana Ramos conversou com a Lívia Silva, que contou sobre os 4 estudos que foram interligados, falando sobre os conflitos interpessoais na escola. Na segunda semana, a Thaís Bosa recebeu a Carolina Aragão. Elas conversaram sobre o papel da comunicação construtiva nesse processo de construção de uma escola mais democrática. Na terceira semana, a Adriana recebeu a Adriana Alvim, né? Que também é a nossa super parceira aqui da Conviver e também é a nossa consultora. Elas falaram sobre a importância, né, o trabalho de mediação de conflitos no ambiente escolar. E na semana passada, a Adriana esteve com a Kel Garcia e elas conversaram sobre as práticas restaurativas da escola. Hoje, a gente tem o prazer, né, de encerrar o mês de agosto, com muito orgulho recebendo Natan. Natan Marques é meu parceiro de trabalho na escola do Colégio Integrado em Goiânia, que desenvolve o programa de convivência ética em parceria com a Convivere. O Natan vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho com as assembleias de classe
a experiência que ele tem, né? E vai compartilhar também aí alguns pontos, né? Alguns desafios, alguns avanços, né, Natan? Então, eu começo agradecendo o seu pronto aceite, como sempre, nosso parceiro, né? É muito rico tê-lo conosco. E faço, assim, um agradecimento formal em nome da Convivere e o seu ponto aceite e o carinho que você tem nesse trabalho tão especial dentro da convivência, tá? Então, posso te apresentar formalmente, Natan? Fique à vontade, viu? Prazer é meu, vou repetir aqui. Imagina. O Natan é graduado em História e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ele é coordenador dos segmentos de de ensino fundamental 2 e ensino médio integrado, em Goiânia. Ele também é professor de convivência ética e tutor de convivência ética. Atua também, né, Natan, dando aulas de história no mesmo colégio e tem feito aí um trabalho brilhante com as aulas de convivência e desenvolvimento moral dos alunos. Antes da gente começar, Natan, eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo e nos acompanhando que todas as nossas conversas, os nossos papos, eles ficam gravados no IGTV, tá bom? Aqui da Convivere Mais. Então, para quem não puder assistir agora ou quiser compartilhar com os colegas, posteriormente vai ficar lá no nosso canal no IGTV, tá bom? Natan, obrigada, viu? Por nada. Prazer é todo meu aqui, viu, Soraya? Eu acho que falar sobre a cultura do diálogo na escola, falar sobre as assembleias, né? Porque as assembleias são um ponto, vamos dizer, o alvo, né, da cultura do diálogo. Quando chegar no ponto específico, né, das assembleias, tem todo um trajeto até chegar na assembleia. Então, o prazer meu vai ser falar justamente sobre o trajeto que o integrado percorreu nesse espaço especificamente, né? Que estamos juntos aí há 3 anos e como que esse trabalho vem sendo feito por várias mãos. Pela Convivere, né? Iniciou com a Adriana, depois o Raul e agora com você especificamente. Então é um agradecimento também aqui em nome da equipe gestora, em nome dos professores e acabo falando também em nome dos alunos, porque você não sabe o que foi sair da minha última aula agora para vir para o bate-papo, o quanto que eles queriam ficar na aula de convivência ética. Não me perdoaram ainda. Fala para eles que você foi requisitado, que é importante aqui para a gente. Tá certo. Espero que eles nos perdoem. Justamente. Bom, então antes da gente começar, Natan, acho que é importante a gente falar que a escola, né, no seu papel social, ela cumpre uma grande e significativa importância na formação e desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, físico e moral, né, das crianças e dos adolescentes. E sabendo disso, quando a escola assume o diálogo como um valor inegociável, ele passa a transformar a sua cultura e inicia, então, um processo longo e muitas vezes não fácil, né, Natan, de colocar em prática intencionais e planejadas que não só assegurem a todos os envolvidos da escola o direito de fala e de escuta, mas também eu acho que é o direito de que eles se engajem nesse processo de transformação da cultura, de modo que a escola se torne um local verdadeiramente democrático, né? E para isso a gente tem uma das práticas, um dos recursos são as práticas, as assembleias escolares, que não necessariamente são apenas as assembleias com os alunos, as assembleias de classe. A gente tem também as assembleias docentes, a gente tem as assembleias de segmento, a gente tem as assembleias também de todas as escolas, as assembleias da escola, né, de níveis, mas hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre as assembleias de classe e a experiência que Natan tem, tá? Então, Natan, com você, e eu começo fazendo uma pergunta. Afinal, o que são as assembleias de classe, né? E como foi o processo de viabilização das assembleias na sua escola? Tá certo, então. Enquanto historiador,
Vou mudar um pouco a ordem das perguntas aí. Antes de chegar ao conceito das assembleias de classes, fazer o trajeto, porque eu acho que quando o trajeto for entendido, né, por todos, vai ficar muito claro ali o que são as assembleias de classe. E o primeiro ponto que eu acho extremamente importante de ser destacado é um conceito que eu e você já mencionamos aqui, mas que é a cultura do diálogo dentro da escola. A escola enquanto espaço democrático, a escola enquanto espaço de desenvolvimento ali, não cognitivo, social, a comunicação se faz presente. E aí, quando nós pensamos em comunicação dentro de um espaço escolar, se nós formos avaliar ali o processo educacional de uma forma geral, em muitos momentos na história, os alunos que participam daquele ambiente foram silenciados. Em vários regimes históricos, especificamente, não havia cultura do diálogo, mas muito mais uma cultura de imposição sobre aqueles, tá certo, que, vamos dizer assim, coordenavam a instituição. E aí o ponto importante agora das assembleias, que nós vamos chegar a isso, é entender que a escola é um espaço para o diálogo. E quando nós falamos um diálogo, não somente diálogo entre gestores, mas diálogo entre professores, diálogos com os alunos, um diálogo entre todos aqueles que fazem aquele espaço escolar. A escola é um espaço que não é só dos professores, não é só da coordenação, não é só da direção, não é só dos alunos. A escola é um espaço de todos. E se ela é um espaço de todos, famílias que também estão envolvidas diretamente nesse processo, então se é uma escola que trata desse todo, assim como a democracia trata de um todo, o diálogo, então, é extremamente importante para um desenvolvimento democrático de futuro cidadão. Não vou entrar aqui em questões de lei, mas a escola é, pela lei, um espaço para o desenvolvimento de futuros cidadãos. E quais características também desse futuro cidadão? Então, assim, seria um papo muito longo se a gente fosse entrar nisso, mas vou voltar aqui para a cultura do diálogo especificamente e quanto ela tem mudado a escola. Em que sentido? Em que todos se sentem pertencentes à escola. Quando nós damos voz ao aluno, talvez ele não vai receber um sim, ou vai ser do jeito que ele quer, mas o fato de nós darmos voz a eles, de escutá-los, fazer aquela escuta ativa, dando atenção, escutando os pontos de argumentação, esse sentimento já faz com que o aluno se sinta pertencente àquele ambiente. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, a destacar aqui dessa cultura do diálogo, que nós estamos caminhando, não vou dizer que nós já estabelecemos, porque é passo a passo, é mudança após mudança, né? Hoje nós podemos errar e amanhã podemos acertar. Então, é desafiador. Mas, enquanto historiador, a democracia também é desafiadora. A democracia é um desafio para todos nós. Todos pertencem à democracia. Então, a escola, enquanto um organismo vivo e democrático, também não seria simples falar que o diálogo, a cultura do diálogo, ela é simples na escola. Principalmente recebendo famílias heterogêneas, professores heterogêneos. A escola ela é múltipla. Então, mas ali ela é múltipla, mas naquele momento, a cultura do diálogo, para nós, ela é essencial no que se refere ao respeito, né? Então, especificamente, como que nós fomos construindo isso aqui no integrado? Iniciamos nas aulas de convivência ética, primeiramente destacando a comunicação. Então, não é do nada, olha, vamos ter uma assembleia, ponto final, essas aqui são as diretrizes, e os alunos supostamente entendem aquilo. Não, nós começamos, né, com um bloco de comunicação primeiro, para eles entenderem o que é uma comunicação assertiva, o que é uma comunicação passiva, o que é uma comunicação agressiva. Então, a partir do momento que eles entendem esses conceitos, não só entender, mas também praticam esse conceito, eles começam a desenvolver essa habilidade de comunicação assertiva. Ela é sempre presente? Nem nas nossas vidas pessoais ela é sempre presente. Mas, justamente, o que acontece, né? Quando ela é praticada dia após dia, os alunos vão, dia após dia, se sentindo pertencentes àquele espaço escolar. Dia após dia, eles entendem que o professor se comunica com ele de uma forma
assertiva e que ele tem um espaço também para comunicar com aquele professor de uma forma assertiva, é um caminho para a assembleia. Então, o primeiro ponto, né, para a implantação das assembleias escolares no integrado foi justamente durante as aulas de convivência ética, em que nós colocamos em prática o bloco de comunicação. E quando eu falo bloco, né, porque não é só uma aula, né, isso não se aprende em uma aula, isso não se aprende somente na aula, isso é vivido também pelos alunos. Eu acho tão importante, né, quando eles chegam até mim na semana seguinte, nossa, Nathan, eu consegui falar de forma assertiva e não deixei ninguém triste com aquilo que eu falei. Ou seja, aquele conceito, né, saiu simplesmente de um âmbito abstrato e foi para a prática, né, foi no dia a dia ali para os alunos. Então, esse foi o primeiro ponto, né, da implantação ali das assembleias no integrado. O respeito à cultura do diálogo, entender que nós somos uma escola que defendemos a cultura do diálogo, mas como esse diálogo é feito? E aí, justamente, né, as aulas de convivência ética contribuem muito para isso. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, justamente, porque como as aulas de convivência ética iniciaram ali no início do Fundamental 2, no início desse ciclo, então começou ali com o 6º e 7º ano, respectivamente. Mas como todos os professores da escola passaram pelas aulas de convivência ética, ou seja, foi antes ministrado a nós, para depois ser ministrado aos alunos, todos os alunos do 6º ao ensino médio conseguem enxergar a cultura do diálogo presente na escola, apesar de, em alguns segmentos, ainda não terem a aula de convivência ética especificamente. Mas a cultura, ela estava ali no meio dos professores, no meio da equipe gestora. Então é importante que, apesar de não ter as aulas de convivência ética, ainda eles entenderam e compreenderam o que é uma escola que tem a cultura do diálogo. Perfeito. E, enquanto você fala, Nathan, eu fico pensando que assim, é um processo longo, né? E não é um processo de convencimento. Eu acho que todo mundo vivencia esse processo, né? Então, não é um passo de mágica, eu acho que a gente precisa deixar muito claro, eu sei que você ainda vai falar um pouquinho mais sobre os desafios e como é essa estrutura da Assembleia, mas eu quero deixar muito mais claro isso aqui no encontro de hoje, nessa conversa, de que é um processo que tem que ser, né, não só autorizado pela escola, mas vivenciado por todos que fazem parte dela. Então, a sua fala está muito clara isso, né, da importância desse investimento, desse processo. E eu acho que aí a gente chega num ponto que eu gosto muito, Nathan, que eu que tenho acompanhado todo o processo aí do Colégio Integrado, que eu noto é assim, a gente passa de um momento de culpabilização, né, em que os professores, e mesmo muitas vezes as famílias começam a dizer, a culpa é, né, então a gente não fala em culpa, a gente fala em responsabilização. Esse processo de assembleia, né, de construção de um diálogo de fato democrático, de uma cultura que valoriza, né, o respeito mútuo, a gente começa a notar o processo de democratização e de responsabilização, em que todos fazem parte dessa escola, né, desse diálogo, desse conflito que pode ser resolvido e deve ser resolvido por todos, né? Justamente isso. Eu acho que a responsabilização para os alunos. Eu acho que quando eles falam, nós também somos responsáveis por esse espaço. Nós vivemos nesse espaço, somos responsáveis. Muitos deles passam mais tempo ali conosco, na escola especificamente, durante a semana, segunda a sexta, do que na sua casa especificamente. Então, eles também se sentem, né, se tornam responsáveis ali. E isso vai, aos poucos, né, mudando a cultura, não somente da escola, mas, como eu disse no início, né, até meio pessoal. Como a comunicação assertiva, ela faz parte do nosso dia a dia. E aí, o segundo passo para a implantação das assembleias já foram as rodas de diálogo. A partir do momento que os alunos entenderam a comunicação, partimos para as rodas de diálogo, que eles já tinham que entender o espaço de fala de cada um, apesar de discordar da fala do outro, mas escutar a fala do outro, entender, não concordar, né? Porque a gente sabe que o objetivo de uma assembleia não é essa questão de, todo mundo vai concordar com aquela ação que... Não, mas aí é o princípio da democracia, né?
Numa democracia, nem sempre o acordo será unânime entre todos. Exato. E aí a escola é o espaço para essa vivência. Eu gosto sempre de falar com eles na Assembleia. Olha, vocês, nem todos aqui, porque muitos deles pensam Assembleia, já levam para o termo da política. Ah, Natan, mas a gente não vai ser política, uma coisa assim. Não, mas a democracia, ela faz parte da vida de vocês futura. Vocês vão votar, vocês serão eleitores, vão viver numa sociedade, vocês serão inseridos, a sua profissão que você escolher, ela vai ser inserida na sociedade. Então, a democracia, ela é para todos. Ou seja, a prática da Assembleia, ela é justamente uma prática democrática. E aí, enquanto historiador, a defesa, né, desse momento especificamente. Justamente porque nessas rodas de diálogos que antecedem as assembleias, os alunos foram entendendo o momento da fala do outro, como respeitar o posicionamento contrário ao meu, como escutar um posicionamento. Às vezes é só escutar um posicionamento contrário ao meu. Muitas pessoas não têm essa prática ainda, né? Quando escutam algo que é do contrário, levantam, não querem escutar, não sabem nem dar atenção àquilo. Então, para eles foi muito importante essa roda de diálogo, né? E nós tivemos algumas situações ali bem no início do sexto ano do ano passado, em que a roda de diálogo já teve que ser colocada em prática quase na terceira semana de aula. E aí os alunos entenderam, né, o quão importante para nós, Colégio Integrado, enquanto escola democrática, é muito importante escutar os alunos, escutar a posição que eles pensam. Isso, algumas pessoas que não entendem essa cultura do diálogo podem até pensar, nossa, vocês estão retirando a autoridade que há sobre a escola, a autoridade que há sobre o professor. E nós poderíamos, empoderando alunos, estão dando de voz demais para esses meninos, né? E eu acho um discurso tão assim, a gente pensa, nossa, nós falamos tanto dentro de casa, né? Eu imagino que pais e mães que estão aqui conosco, não, vocês são o futuro do mundo, vocês são o futuro dessa nação. E se nós não praticamos escolhas, se nós não responsabilizamos eles disso, né? Se nós não colocamos em prática, como que eles vão, de fato, né, assumir essa responsabilidade aí? Então, essa cultura do diálogo, né, tanto na escola quanto em casa, e aqui nós estamos focando na escola, obviamente, ela é extremamente importante. Então, quando nós chegamos para as assembleias, especificamente, os alunos já sabiam criticar com respeito, já sabiam criticar utilizando uma linguagem assertiva, e também já sabiam elogiar utilizando uma linguagem assertiva. Por quê? O passo a passo ele foi feito. Natan, a sua primeira assembleia do sexto ano foi perfeita? Não, não foi perfeita. Né? Não foi perfeita. Não foi perfeita. Óbvio que não, mas é a primeira prática deles, né? Eu acho que hoje, eu acompanhei uma turma de sexto ano e hoje eles estão comigo nas aulas de sétimo ano, né? Como eu já vejo a diferença de uma assembleia do início do ano, até mesmo uma assembleia do primeiro semestre, para uma assembleia do segundo semestre. Justamente em que os alunos ali compreenderam o espaço de fala, que eles estavam pensando num todo. Eu gosto sempre de citar um exemplo de que aconteceu, Soraya, no sexto ano. Aqui no Integrado, não vou entrar em detalhes, nós temos uma aula que ela é específica de correção de exercícios, em algumas disciplinas. E aí os alunos estavam se sentindo, nossa, Natan, a professora podia mudar o dia da nossa... Olha para você ver, uma pauta simples. Colocaram lá, escreveram, professora, obviamente não mencionam nomes, porque eles já sabem de todo o aspecto ali. Então eles não mencionam o nome de pessoas na pauta da assembleia. Natan? Tá ok meu áudio aí? Ah, então ok, tô te ouvindo. Ah, tá bom então. Tô te ouvindo. Não, então, continuar aqui, né? Então, quando eles vão montar a pauta, eles são direcionados, eles aprenderam já que eles não mencionam nomes de pessoas, eles não usam uma linguagem valorativa, no sentido de dar valor para uma pessoa especificamente na escola. Então, eu não entendo, né, como dar voz para o aluno como isso seja ruim, né? Isso não passa pela minha cabeça de forma alguma. Pelo contrário, né, é um aluno justamente que participa
daquele momento especificamente. A Adriana está escrevendo aí algo, Soraya. Eu disse que você está sem imagem. Para mim, eu estou vendo aqui, mas vamos tentar. Eu vou tentar arrumando enquanto isso. Vou Tá tentar bom, arrumar, então. tá? Tá certo, então. Então, um dos pontos, né, importantes da Assembleia é justamente esse ponto específico, né, de análise. Vamos fazer assim, Soraya, eu vou sair, você me convida novamente para ver se o vídeo aparece? Pode ser, vamos fazer isso sim. Tá. Pessoal, a gente está fazendo aqui um ajuste, tá bom? Para ver se a gente consegue ver a imagem do Natan. Então, eu vou pedir, por favor, que vocês tenham só um pouquinho de paciência, tá? Porque essas situações de internet, elas, né, desse modo remoto, a gente também é surpreendido por essas situações, tá bom? Então, a Natan está entrando. Mas eu acho que para quem está chegando, tá bom? A gente está hoje no nosso último encontro do mês, falando sobre a prática da cultura, né? Da escola, nesse exercício do diálogo. E hoje a gente está recebendo o Natan, que é professor de História, de Convivência Ética, tutor, coordenador pedagógico do Colégio Integrado em Goiânia. E ele tem uma experiência muito significativa com as práticas das assembleias, tá? E ele está aguardando aqui o convite, eu estou tentando, ele não está conseguindo entrar. Vou tentar de novo aqui, Natan. Vamos lá. Gente, enquanto o Natan está com dificuldades para... Deixa eu falar com ele aqui. Enquanto o Natan está com dificuldade, a gente vai seguindo aqui um pouquinho, tá bom? Mas assim, olha, o que eu acho que fica de bastante significativo nesse trabalho de assembleia, até pela prática que o Natan estava compartilhando conosco, é que a partir do momento... Aqui, ó. Então, peraí. Conseguimos. Agora só falta ele aceitar. Agora acho que deu. Tá aparecendo? Ah, para mim é legal. Dando microfonia aqui na tela. Pessoal, olha, então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos seguindo, tá? E assim que o Natan conseguir, a gente volta a falar com ele, tá bom? Então, ele tá pelo celular, Adri. Ele sabe que precisa pelo celular, ele tá, mas infelizmente ele não tá conseguindo acesso, tá bom? Pessoal, mas enquanto isso, eu acho que a gente precisa, não só precisa, a gente pode retomar aqui uns pontos bem importantes da fala dele, que dizem respeito à prática da Assembleia, não como uma prática de convencimento, né? Em que a gente fica convencendo os alunos e a própria gestão da escola de que ela é importante, tá? O mais significativo de todo esse processo é que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar, né, essa prática democrática, esse exercício de diálogo, né? Então, ó, Natan, Estão me vendo? eu não estou te vendo mais. Eu não sei se eles estão. Natan, você está aí? Eu tô aqui, eu tô vendo você claramente, para mim tá tudo bem.
Então, vamos seguir só com o seu áudio, pode ser? Assim, a gente não faz nenhum momentinho com você. Eu acho que é melhor, e aí depois a gente faz um outro momento com você aparecendo, pode ser? Pode ser. Um papo de novo, tá? Tá bom, então. Então, vamos lá. É o áudio do Natan que está ruim, Adriana? Ou é o meu? Agora apareceu! Apareci para todos. Apareceu. Então tá. Obrigada. Vamos lá, então. Vou tentar continuar aqui. Tive que fazer uma gambiarra aqui, tá bom? Para funcionar. Espero que funcione aí, porque para mim estava tudo ok aqui. Você voltou aqui para mim e o som também está melhor, tá bom? Ok, então. Então, continuando, né? Estava falando justamente ali de colocar a Assembleia em prática, né? Como que nós conseguimos, né, ir aqui no integrado colocar justamente esse ponto, né, que para nós foi extremamente importante, escutar os alunos, né, escutar os alunos para nós foi algo extremamente importante, porque são alunos, justamente são para nós, né, eles fazem espaço, fazem parte desse espaço. Então, justamente um ponto que nós avaliamos aqui foi quando colocar quando colocar a Assembleia em prática, foi justamente como viabilizar a prática ali para os alunos. Então, aos poucos, né, chegar aos alunos ao entendimento de que, olha, esse momento é de responsabilidade de vocês. Vocês são os protagonistas. Então, nós temos ali especificamente quem vai ficar responsável por redigir a ata. Não é o professor. Não sou eu, né? Não é a minha posição enquanto tutor, mas é um aluno que é responsável por isso. Além disso, né? Quem vai ser responsável por dar a ordem a essa fala especificamente é outro aluno. Então, para nós, a prática da Assembleia também é um protagonismo dos alunos. Que nós temos falado tanto sobre isso, né, do protagonismo dos alunos na educação, só que falamos e quando colocamos ele em prática? E aí, justamente, na Assembleia, é um momento específico em que o aluno, ele é protagonista. Eles colocam aquilo que eles querem criticar, eles colocam aquilo que eles querem elogiar, e tentam pensar. Não, eu acho que o ponto aqui, né, Soraya, não é só criticar e elogiar, mas é como transformar aquela situação que talvez está sendo problemática em apresentar uma possível resolução para aquilo. É se responsabilizar. Nós voltamos lá para aquele tópico inicial, né? De se responsabilizar. E aí, então, justamente, né, quando nós vimos lá com o Piaget, né, a consciência das regras, e isso ser colocado em prática, desenvolvimento moral, é justamente isso. Os alunos no 6º ano, eu acho tão assim, eu gosto sempre de citar os exemplos, né, do que dá certo e aquilo também que não dá certo, porque nós aprendemos com isso, né. Os alunos aqui, eles tinham uma situação de correr, né, e eu até brincava, gente, se chama corredor, mas não é para vocês correrem como vocês estão fazendo agora, não. Só o nome que é corredor. E eles mesmos, até eles mesmos pensavam, olha, não, nós já conversamos, o Natan já conversou, nós já fizemos uma roda de diálogo sobre isso, e aí eles foram e me levaram para a Assembleia. Nós, alunos, e eles mesmos colocaram uma pauta, pensem comigo, nós, alunos do 6º ano, não estamos dando conta de parar de correr por nós mesmos. Precisamos da ajuda dos adultos para que a gente consiga parar. Olha para vocês verem, né? A parte da responsabilização, que é extremamente importante. E aí eles se sentiram responsáveis por aquilo. Já que nós não estamos dando conta ainda sozinhos, nós precisamos de uma participação de um adulto. E eles chegaram ao ponto de colocarem numa resolução para esse conflito. Soraya, pode dar advertência para quem está correndo. Pode dar advertência. Pensa, obviamente, eles entendem, né? Eles foram além um pouco aí, mas para eles, na cabecinha deles, naquele momento, a resolução seria dar advertência para todos. Né? Mas, obviamente, na Assembleia, mostrei outro lado para eles, mostrei outro ponto para eles, e aí, justamente, nós entendemos, né,
o quanto eles se sentiram responsáveis. Eu acho que naquela assembleia especificamente ficou muito claro para mim que eles se sentiram responsáveis pelas ações deles e como aquelas ações estavam prejudicando o ambiente escolar como um todo. Isso. Bem lembrado, Natan, porque agora, assim, pegando um gancho na sua fala, eu fiz até algumas anotações aqui que eu acho que a gente precisa esclarecer, né, deixar claro para todo mundo, até porque eu estou acompanhando aqui, estou vendo que o pessoal, tem muita gente entrando agora, né, para acompanhar a nossa conversa, e as assembleias, elas são um espaço deliberativo, né, a gente não só fica, como você diz, trazendo pontos de crítica, né? Mas a gente pensa também em soluções. Então, é a deliberação. E tem um outro ponto que eu acho que a gente precisa chamar a atenção, Natan, que é a questão da sanção, né? Nesse processo, nas assembleias, nas pautas que são inseridas, essas pautas, elas têm sempre como princípio a convivência, pensar num ambiente que seja respeitoso e de bom convívio para todos. Então, na Assembleia, a gente não fala de assuntos particulares, né? A gente fala de situações do coletivo, né? Então, a gente vai tratar de situações, de atitudes, obviamente, de pequenos grupos ou de algumas, vamos pensar assim, de algumas pessoas em que comprometem uma boa convivência. Mas a gente não vai falar mal de ninguém, né? A Assembleia não é para fazer o Muro das Lamentações, e tampouco... Lavar roupa suja, né? Achar que a Assembleia é para lavar roupa suja. Isso. Ela tem uma função e tem um objetivo, tá certo? E a sanção, de forma alguma, ela é negociada em Assembleia, né? A sanção, a gente traz aqui a ideia de discutir e refletir sobre a regra, mas as sanções, elas são pensadas, né, pelo corpo, né, pelos adultos que fazem esse corpo da escola, né, elas são conversadas, compreendidas pelos alunos, mas as assembleias, elas têm como função a reflexão sobre as ações que dizem respeito ao convívio no coletivo. Então, acho que a gente precisa deixar muito claro isso para ninguém ficar com uma ideia equivocada. E as pautas, Natan, acho que você falou, mas a gente precisa reforçar que as pautas, elas são construídas coletivamente. Ou seja, justamente, os alunos vão colocando os assuntos que eles estão entendendo que são importantes para o convívio na sala de aula, mas os professores e funcionários também podem e devem, aos poucos, se inserindo nesse processo de responsabilização, né? Então, os professores também podem inserir pauta, a gente olha antes, a gente construi essa pauta, né, prévia, existe um assembleia e começa a falar sobre qualquer assunto. Então, existe uma hierarquização desses assuntos que são considerados importantes, né? E acho que aí, Natan, você tem uma prática muito bacana, acho que você podia contar um pouquinho mais pra gente de como é que é esse processo. Acontece só quando tem problema? Não. Eu tenho aula de matemática. E aí, é véspera de prova, eu estou apertadíssima, eu preciso fazer revisão da matéria. Eu posso deixar, né, a assembleia de lá, no conhecimento disso, eu saio correndo para fazer, por exemplo, uma revisão de prova. Acho que o ponto importante aqui, né, é dessa organização. A assembleia, ela, primeiramente, não é do nada, nossa, surgiu um problema aqui na instituição, precisamos tratar, vamos fazer a assembleia para isso. Não, ela é periódica, ela tem um formato específico e ela é tão importante quanto outras práticas da escola. Eu acho que se a gente trata ela simplesmente como apaga-incêndio, né, ela perde todo o seu caráter pedagógico que tem por trás dela. Todo aquele caráter de desenvolvimento moral que nós defendemos com base nos estudos de Piaget, ela acaba justamente se perdendo se ela for simplesmente utilizada para momentos de tensão, momentos em que há um conflito específico. Então, esse é o primeiro ponto. A Assembleia ela está organizada dentro do nosso cronograma específico, com aulas preparatórias, momentos para construção de pauta, uma pauta, obviamente, que tem ali a gestão do tutor de convivência ética, que acompanha essa construção de pauta. Eu falo aqui da experiência enquanto integrado, por ser 6º e 7º ano inicialmente, eles tiveram dificuldade por isso.
Natan, a gente não colocou o nome, mas a gente colocou fulano, dá uma dica de quem talvez aquela pessoa seria. Então, a linguagem descritiva para eles ainda é uma prática, né? Eles têm que praticar. Mas como a gente vê a percepção deles numa pauta de início do ano para uma pauta de final de ano, como eles caminharam, como eles desenvolveram aquela habilidade especificamente. Então, é um ponto extremamente importante, né? Essa periodização e organização da Assembleia. E tratá-la como a sua devida importância. Que eu acho que esse é o ponto aqui. Quando os alunos enxergam que para o corpo gestor, que para os demais professores, não somente o tutor de convivência ética, mas para todos que estão envolvidos naquele espaço físico, né, que estão envolvidos naquele ambiente, se há uma importância de todos destacada sobre aquilo, o quanto que os alunos vão se sentir cada vez mais pertencentes à escola, pertencentes àquele momento, e levar aquele momento, né, vou utilizar até a linguagem deles aqui, né, um pouco, levar a sério, né, Soraya? Levar a sério, entender que aquilo faz parte do desenvolvimento deles. Hoje eu vejo os alunos, quando nós já falamos assembleia, eles já sabem a organização. Obviamente, nós sempre revisamos, né, alguns pontos especificamente numa aula que antecede, mas eles sempre voltam a um momento, né, especificamente, em que eles compreendem aquilo, em que de fato faz sentido para eles. Porque se faz sentido, se está organizado para a equipe gestora, equipe de professores, para os alunos também fará sentido. Para os alunos também, os alunos também enxergarão ali a importância daquele momento. E aí eu acho que é o ponto, né, de enquanto nós tratamos com seriedade, quando nós tratamos com a importância devida e damos também, né, a importância para a voz deles, aquilo que eles têm que falar. Mas também não é só de fala, mas de escuta também, né? Porque eles escutam, não é só a fala, não é um momento em que eles vão simplesmente falar, mas é um momento que eles vão escutar o seu colega também. Eu vou ser bem sincero, Soraya, já teve pautas de assembleias que eles não chegaram a um denominador assim, vamos dizer assim, em comum, que foi para a pauta da outra assembleia. Porque eles entenderam, olha, nesse momento a gente não consegue refletir de uma forma coerente sobre esse assunto ainda, então vamos aguardar e levar como pauta para a próxima assembleia. Mas aí o que me deixa, né, cada vez mais e mais feliz com essa prática é cada vez menos ter a minha participação, e aí talvez o professor pode se coçar um pouco isso, nossa, não ter a minha participação, como assim? E deixar a participação deles, deixá-los organizar a assembleia. Natan, toda turma é assim, toda turma atinge esse mesmo. Não, é um processo para cada turma. Pense, né? São várias turmas, cada uma com pessoas ali com culturas, formas de diálogo diferentes um do outro. Então é óbvio, né, que cada turma vai ter o seu andamento, mas o que é importante destacar é todo o estudo que há por trás do desenvolvimento de uma assembleia. Tanto daqueles que vão organizá-la enquanto tutores e vão ensinar, mas também dos próprios alunos. Perfeito. E acho que a gente chega num ponto aqui importante, Natan, a gente já está quase caminhando para o fim, né? Mas antes da gente encerrar, eu quero deixar muito forte isso que você disse, né? Desse compromisso, dizendo, não só dizendo, mas mostrando, quando eu não abro mão da assembleia, né? Como uma prática da escola, como um princípio, né? Que a cultura do diálogo para a gente é inegociável, né? Eu acho que a gente deixa muito marcado não só o princípio da identidade da escola, mas algo que é para o mundo, para a vida, né? Que é o exercício da cidadania, o exercício da democracia, né? Que conviver de maneira respeitosa, ela é inegociável, independente do local onde eu esteja e com quem eu esteja, né? E essa periodicidade, quando respeitada, ela justamente mostra que a convivência é valor, né? Ela está incluída no currículo, independente de ser história, geografia, de ser matemática, tudo isso também é importante. Inclusive, os professores dessas disciplinas podem e devem fazer uso desses princípios da Assembleia para a condução de conflitos também na sala de aula, né, em disciplinas outras, né? E essa periodicidade ser respeitada e não abrir mão desse diálogo, dessa cultura que é valor, né?
A gente faz uma recomendação que eu acho que é importante a gente compartilhar, Natan, que as assembleias a gente recomenda, tá? É uma recomendação, a partir de estudos, né, cientificamente falando, né, são dados acadêmicos, em que a gente recomenda que as assembleias elas ocorram inicialmente com o Fundamental 1, uma vez por semana, tá? Com aulas momentos entre 40 a 50 minutos, com o Fundamental 2 a cada 15 dias, em aula dupla, e uma vez por mês com o ensino médio. E aí, essa questão do tempo, a gente precisa considerar, porque até para dar tempo da gente passar por todas essas fases e por todos esses momentos da Assembleia, né? Então, é só uma recomendação, mas também com muito embasamento teórico e também por pesquisa e dados que a gente já viu, que é o que dá certo, tem mais sustentabilidade, etc. Tá bom? Natan, eu vou te convidar para fazer brevemente, você tem um minutinho aí para fazer as considerações finais, e aí eu passo para o encerramento, e aí a gente conversa mais um pouquinho depois, tá bom? Certo, então. Acho que, olha, 1 minuto você dificultou minha vida, mas vamos lá então. Enquanto considerações finais, eu acho que o ponto que eu queria destacar aqui é para quem está aqui enquanto pai e mãe responsáveis, para quem está aqui enquanto responsáveis, para aqueles que estão aqui enquanto educador e para os alunos que também estão aqui. Eu acho que é não ter medo de dar voz aos alunos. Eu acho que esse é o ponto que eu mais vejo, né, em relação ao medo da prática das assembleias, né, em dar voz demais para os alunos, né, isso eu falo porque eu mesmo já escutei, né, eu acho que nós não podemos ter medo disso, se eles entendem o passo a passo, né, que é feito, se nós defendemos uma escola democrática, se nós defendemos uma escola em que todos que participam dela têm voz, obviamente uma voz, né, respeitosa, uma voz que escuta o outro lado, uma voz empática, eu acho que nós não podemos ter medo de defender a prática das assembleias. Eu acho que essa vai ser a minha consideração final. Não ter medo de dar voz aos alunos, não ter medo de escutá-los e não ter medo de reconhecer que, olha, naqueles pontos eles estavam certos. Justamente eu não percebi isso. E veio deles, né? Essa ideia veio deles. Eu acho que esse é o ponto importante. Escutá-los e não ter medo de escutá-los. E ser insistente, porque eu sei da sua insistência e sei a insistência dos seus colegas também tutores aí, né? Do quanto é difícil, mas a gente já vai vendo avanços, né? E transformações dentro da escola, né? Natan, infelizmente está acabando. Eu agradeço imensamente. Eu já vou deixar o convite, tá bom? Para uma outra oportunidade, quem sabe a gente falar mais um pouquinho sobre as assembleias, considerando que o nosso áudio não ficou bom, a nossa imagem também. Não quero abusar de você, mas a gente depois viabiliza, vê uma forma de conversar novamente sobre essa prática tão importante, tá bom? Okay, muito então. obrigada. Transmita. Prazer foi meu, viu? Transmito aos meus colegas, a todo mundo que está assistindo a gente aí também do Integrado aí de Goiânia, o meu abraço, tá bom? Meu agradecimento, tá? E antes de encerrar, Natan, eu quero fazer aqui uma consideração, na verdade um convite, tá bom? Algumas pessoas perguntaram aí no chat se fica gravado, fica, tá bom? No IGTV do nosso canal, tá sempre, todo o nosso material tá lá, né? Não só essa conversa, mas outras, então fica o convite para que todos assistam, tá bom? O mês de setembro, a gente vai ter um papo bem especial, permeado pela campanha nacional de conscientização e prevenção ao suicídio. Então, a gente começa o mês de setembro e a gente vai encerrar falando que não é só em setembro, não é só no Setembro Amarelo que a gente precisa cuidar da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a partir da semana que vem, nós teremos 4 semanas consecutivas falando sobre esse tema, com muitos convidados especiais, tá bom? Serão papos imperdíveis e aí fica o convite para todo mundo. E também lembro que a nossa live pelo canal do YouTube da Convivere também está em novo formato, uma vez por mês, tá bom? Agora, mais educação, mais pesquisa, mais prática.
sempre certificado, então as pessoas que quiserem certificado, elas precisam se inscrever. No dia 24 de setembro, numa quinta-feira, a gente tem a honra de receber a professora Thelma Vinha, da Unicamp. Ela é coordenadora também de GPEM, e como outras convidadas também, que têm a experiência e o trabalho, experiência com o trabalho belíssimo sobre as rodas de diálogo e as assembleias docentes. Então, a gente falou hoje, né, Natan, sobre as assembleias discentes, né, as assembleias de classe, e elas vão trazer experiência com as assembleias dos docentes, que é aí mais um ponto importante da transformação da cultura da escola, tá bom? E fica aí o nosso convite. Obrigada novamente para todo mundo que assistiu e que acompanhou. Natan, um abraço bem forte para todos aí e espero em breve revê-lo para mais um papo com muita troca, tá bom? A gente encerra com muito gosto, fechando com chave de ouro o papo, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, um abraço, um ótimo finalzinho aí de tarde e a gente se vê em breve. Obrigada, Natan. Um abraço, Soraya. Tchau, tchau. Um abraço.